vamos agora ao quarto tópico da nossa lição, que vem falando sobre um símbolo da salvação. Nós vamos continuar ainda considerando sobre esta questão da veste, que tem o seu simbolismo também aplicado no que diz respeito à justiça própria, à justiça que recebemos de Cristo. A primeira pergunta nos apresenta o seguinte: quem a serpente representa na obra do engano e como ele nos escraviza? Irmão Marcos. Bom, bem, de acordo com Apocalipse 12, verso 7, a serpente é Satanás, né? Em última instância, Sim. é Satanás. E como ele nos escraviza, fala aqui que ele engana todo mundo. Então, ele tem exercitado a obra de engano durante esses 6.000 anos de pecado, e apresentando ilusões, seduções, a ferramenta aquela que ele mais usa, que é a do desânimo, né? E ele implanta a sua natureza em nós. E na história que nós estamos tratando aqui, de Adão e Eva, fica claro, ele primeiro seduziu, depois ele levou eles a fugir de Deus, depois a tentar apresentar um padrão de justiça própria nas vestes de figueira. Então ele tem a sua forma de enganar, de jogar com o ser humano. Ele leva alguns para o formalismo, para a justiça própria. Hoje em dia nós temos também a famosa graça barata. Apresenta a graça assim que, não, você continua pecando, mas a fonte vai estar sempre aberta lá, você vai, pega. É uma graça que não transforma, né? Confessa, pega, confessa. Então, ele vai modificando e adaptando a sua obra de engano para manter as pessoas presas, né, nas suas garras, nos seus sofismas. E nós precisamos, então, despertar para nos apossar realmente da salvação como ela é em Jesus, né? Para que sejamos vencedores sobre as obras do inimigo. Certo. Agora, explique o primeiro sermão sobre o plano da redenção e por que o sangue foi derramado. Onde nós encontramos esse primeiro sermão sobre o plano da redenção? Nas palavras de condenação lá sobre a serpente, sobre o próprio Adão e Eva, né? Nós temos também uma sentença que foi a primeira mensagem do Evangelho. E nessa sentença nós temos algo prometido: porei inimizade entre ti e a mulher. A natureza do homem e da mulher tinha sido transformada a tal ponto que eles já se tornaram amigos do inimigo. Receberam a natureza de engano de Satanás. E precisavam agora de um elemento estranho, externo, colocado na sua natureza, na sua mente, no seu coração, para que eles fossem transformados. Isso só Deus pode colocar. Isso nós recebemos quando recebemos o plano da redenção em Cristo Jesus, né? E a inimizade contra Satanás não é algo natural. E nós precisamos que seja implantada em nós, né? Sim. E esse plano da redenção envolveu desde o princípio lá a morte de animais que simbolizavam quem? Simbolizava o Cordeiro de Deus que viria no futuro para tirar o pecado para sempre. E tem um texto interessante aqui de Hebreus 9, verso 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Quais seriam algumas coisas que não precisam de sangue? Aqui diz que quase todas, segundo a lei, se purificam com sangue. Que era aquele sangue dos animais, dos bodes, dos cordeiros, dos bois. Os pombinhos, né, que os pobres levavam. E tinha aquelas festas, todas havia a questão do sangue. Quando era feito um pacto entre Deus e o povo, também era feito com sangue. As coisas espirituais, a purificação moral, etc., precisava o quê? Do sangue, porque apontava para o sangue do Cordeiro de Deus. Mas havia outras que não. Havia, por exemplo, a necessidade de vestes limpas. Tinha que lavar a veste em água limpa para se apresentar no culto, né, na adoração. Tinha a lavagem cerimonial, também era com água. E também havia a purificação com fogo. Quando, naquelas guerras de conquistas, quando estavam conquistando Canaã e tal, que eles pegavam o tesouro, aquela parte que ia ser usada no templo, tinha que ser purificada no fogo. O que resistia ao fogo e passava pelo fogo, né? Então, mas
as coisas morais, a purificação moral e espiritual, é preciso o sangue. E o sangue mais importante da história é o sangue do Cordeiro de Deus. Conforme apontado por João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sangue de Cristo, a graça abundou sobre todos, né? Sobre muitos. E nós agora temos acesso ao plano da redenção, temos acesso à abundante graça transformadora que foi provida na cruz do Calvário por nós. Uhum. Muito bem, então o primeiro sermão sobre o plano da redenção foi logo após o pecado, né? Logo após o pecado. Deus já tornou claro a Adão e Eva que já existia um plano que através da sua concretização, né, Adão e seus descendentes teriam a possibilidade de novamente reaver o paraíso que eles estavam ali perdendo. Agora, na pergunta C, nos traz o seguinte: o que a nova roupa simboliza e como nossas vestes revelam o que ocorre no coração? Um pouquinho mais atrás, nós vimos que Adão e Eva fizeram para si vestes com folha de figueira. Deus vem ao encontro deles, dialoga com eles e lhes dá uma nova roupa, né? Que roupa era essa, irmão Marcos? E o que ela simboliza? Interessante, é que nós temos em Gênesis uma revelação explícita que Deus fez vestes de túnicas, túnica de pele e os vestiu. Uma túnica é algo que, uma vestimenta composta, né? Não diferente daquelas, das cintas ou dos aventais que eles colocaram. Mas nós temos uma verdade, uma revelação implícita. Porque da onde foi provida a pele? Da onde foi tirada? Do cordeiro. Do cordeiro. Então, houve sacrifício. Então, o salário do pecado é a morte. Adão e Eva não morreram, mas alguém morreu no lugar deles. Alguém que apontava para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Então, daquele primeiro sacrifício, Deus, então, da pele dos animais, Deus proveu as túnicas para Adão e Eva. Isso. E aqui também, é só um parêntese, nesse comentário justifica algo que mencionei lá no começo, porque o irmão Marcos Wagner havia sinalizado nos bastidores que o título da lição diz folhas de figo ou lã de cordeiro. Na verdade, a vestimenta deles não foi feita a partir da lã, porque apenas a lã, tirar a lã do cordeiro é um processo onde se pega a ovelha ali que está viva, corta-se a lã e a ovelha continua viva, né? Mas aqui houve o sacrifício de um cordeiro, porque para o processo de retirada da pele, obviamente, o animal é sacrificado. E o texto bíblico é bem claro, foram túnicas de peles e não de lã, tecida. Sim, exato. Né? Mas da pele. E agora ela simboliza o quê? Assim como a veste figueira simbolizava a justiça própria, simboliza a nossa justiça própria, que a gente tenta conquistar com as nossas próprias obras, o nosso esforço, essa veste simboliza o quê? A justiça de Cristo. Aquela que Ele nos dá gratuitamente, que foi provida através da sua vida, da sua morte na cruz, e agora nos é oferecida através da fé, do seu sangue derramado na sua vida vitoriosa. E agora nós somos vestidos e podemos estar alegres na presença de Deus, né, com a veste da justiça. Agora, tem a segunda parte, como nossas vestes agora físicas revelam o que ocorre no coração. Então, se o coração realmente está revestido da glória de Deus, revestido com a justiça de Cristo, então, somos transformados no interior. Isso vai se revelar no nosso viver, na nossa maneira de falar, de conviver com as pessoas, no nosso vestuário. Então, o vestuário externo vai estar condizente com o que aconteceu na nossa mente, no nosso coração. E aqui na nota nós lemos assim, disse o anjo, o povo de Deus é peculiar. Ele os está purificando para si mesmo. Vi que a experiência externa é um indicador do coração. Quando a aparência externa é adornada com fitas, colares e itens desnecessários, eles revelam claramente que o amor por tudo isso está no coração. Portanto, a menos que essas pessoas sejam purificadas de sua corrupção, elas nunca poderão ver a Deus, pois apenas os puros de coração
é que o verão. Então aquela máxima, meu corpo, minhas regras, ela não condiz com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos comprados por bom preço e devemos glorificar a Deus no nosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Então nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver e agora fomos revestidos com a sua justiça. E a justiça interior se revela numa vida coerente, na maneira de vestir, etc. Né? Muito bem. Então, na próxima lição, a lição 7, nós vamos nos aprofundar no tema do vestuário. Ali vai apresentar sobre a questão da modéstia, do pudor, da decência. Já logo no início da lição vai fazer menção disso, né? E vai nos aprofundar em alguns aspectos, mas quero só frisar um ponto aqui, dar um detalhamento um pouco a mais daquilo que o irmão Marcos já está mencionando. E aqui dessa parte, como as vestes revelam o que ocorre no coração, e que a pena inspirada nos traz, né, a revelação de que a aparência externa indica um coração. Então, a pessoa que coloca uma vestimenta, e isso serve tanto para homem quanto para a mulher, que existe uma tendência muito grande de, ao tratar de vestuário, pensar na mulher. E nos esquecemos dos homens que são igualmente afetados no mundo moderno, né, com essa questão da vaidade relacionada ao vestuário. Então, quando, por uma forma de se vestir, tenta realçar a sensualidade, será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Ou chamar a atenção por algum ou outro aspecto, será que está de acordo com a vontade de Deus? Nós entendemos, pelo que aqui é apresentado, de que foi a expressão que o irmão Marcos usou, aquele que tem a justiça de Cristo no seu coração, ele não vai manifestar no seu exterior algo que vai chamar a atenção para si. Olha como eu sou, olha para o meu corpo, olha para como estou com os braços torneados, né? Usando a expressão aí de quem trabalha os músculos. Olha como eu sou bonito, olha como essa roupa é elegante, mas no sentido mais de extravagância, né? Destaca meus atributos físicos. Aquele que está com a sua vida entregue a Deus não está preocupado em mostrar o seu corpo, mostrar essas coisas. Está preocupado em mostrar Cristo, mostrar o Evangelho, glorificar a Deus. Por isso que quando nós escolhemos uma roupa para vestir, a pergunta que devemos fazer é: Cristo usaria essa roupa? Mesmo as irmãs, se Cristo fosse do sexo feminino, ele usaria essa roupa? Não, não usaria. Então, por que eu vou usar? É Cristo que habita em mim. É a sua graça, é a sua justiça que está em mim. Agora, se essas coisas não acontecem, não, o que eu quero mesmo é tal coisa. Não importa o que a igreja diz, o que o pastor diz, o que estão tentando apresentar aí. Devemos ter cuidado, porque costumamos, como diz o texto, né? Eu ia falar termômetro, mas aqui usa a expressão, é um indicador do coração. É um termômetro do coração. O cuidado que temos. Às vezes é até a veste decente, né? A veste está em acordo. Mas são vestimentas caras, são vestimentas que o uso do recurso que deveria ser direcionado para outras causas é empregado para ter uma roupa ali que é de tantas centenas ou milhares de reais. É o luxo desnecessário. É o luxo, né? Vamos avançar. Isso não é apenas roupa. Às vezes um relógio, né? Quero ter ali um relógio de tantos mil reais. Ou quero ter o celular que é o top de linha e com recursos que eu nunca vou usar na minha vida, apenas para mandar mensagem pelo WhatsApp, Mas eu quero mostrar que eu tenho aquele celular, né? Eu quero mostrar que tenho aquele carro, aquela casa. Isso tudo vai revelando o que de fato
eu considero como especial na minha vida, o que eu coloco como principal na minha vida. Precisamos no exame, precisamos avaliar os nossos corações, precisamos perceber como está a nossa alma, para ver, como disse o apóstolo Paulo, se é que não estais, se é que não estamos distantes do caminho do Senhor. Precisamos voltar, precisamos ter a justiça de Cristo dentro do nosso coração. E isso se revelará automaticamente no nosso comportamento, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de se vestir, no nosso modo de interagir com aqueles que estão ao nosso redor.